Mas eu queria, na verdade, saber se alguém da plateia, do público, tem uma pergunta a fazer para os nossos palestrantes. Tem um microfone aqui disponível. Eu peço que aqueles que desejarem levantem a mão e promovemos as perguntas. E peço que se identifique, por favor, antes de fazer a pergunta. Aí, o que determina isso, na verdade, é demanda, né? O gráfico ali talvez não mostre claramente a proximidade de uma linha com a outra, mas você vê, nós temos 3 linhas que vão para a linha leste, muito próximas e paralelas uma da outra. As 3 lotadas e as linhas mais lotadas de São Paulo estão ali, né? Então, o fato de ter linhas, e não é só essa, as outras linhas também, você tem a linha 2 a linha do metrô com a CPTM, a linha 1 até Barra Funda, com a linha nossa que vai para o centro. O que define isso é a demanda. Nossos estudos de demanda mostram que cabe ali as 2 linhas. Tá certo? Com o distanciamento que tem, parece ali próximo, mas não é tão próximo assim. Tá? E a linha do metrô também, ela entra em Guarulhos, numa região de Guarulhos é a segunda cidade mais populosa de São Paulo. Não tem linha nenhuma, tá certo? Ela vai ter 2 linhas, que ainda talvez seja até pouco para Guarulhos. Então, a linha do metrô, ela vai para Guarulhos, entrando em Guarulhos, do centro um pouco mais para o oeste. A nossa linha está a leste de Guarulhos. Então, são linhas que... Então, a resposta depende da demanda. Então, os estudos de demanda mostram que as 2 linhas são necessárias. Okay? Sobre trilhos e também sobre pneus, com o sistema de barcas na Bahia. O que está sendo pensado nessa direção? Bom, nós estamos numa cidade litorânea e temos 3 sistemas de barcas na Baía de Todos os Santos. Um recente que até teve um acidente recente, há um mês atrás, que é o sistema de lanchas de Mar Grande, tem um sistema de ferry boat e tem outros sistemas de menor capacidade para ilhas de maré, etc. O sistema de VLT, que é o sistema de subúrbio, vai alcançar 2 dessas integrações, fisicamente, vai fazer 2 dessas integrações. E a ideia do governo do Estado, até porque ela é o poder concedente dessas 2, é fazer a integração, sim, tarifária, para que a população possa usufruir isso de uma melhor forma e mais prática. Mas ainda não tem bases de discussão sobre valores, né? Tem as concessões que também estão do outro lado, também no sistema de barcos. Mas é a intenção, sim, já inclusive externalizada pelo governo de fazer essa integração. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou gerente das postas da Secretaria lá do Rio de Janeiro. E, na verdade, eu tenho 2 perguntas. A primeira é bem simples, a segunda é um pouco mais capiciosa. A primeira pergunta é sobre a linha 13, sobre esse serviço expresso do aeroporto que está sendo pensado, esse Airport Express Service. Se foi imaginado algum tipo de material rodante diferenciado para ele, com configuração toda assentada, ou se seria utilizado realmente o material rodante comum da linha. E a segunda pergunta, ainda nessa temática do aeroporto, eu vou fazer 2 em 1, tanto quanto para a linha 13 quanto para o sistema de Salvador, que é, na verdade, o quê? Como vocês enxergam a questão que a gente vê muito aqui no Brasil, que o metrô, o sistema sobre trilhos, ele chega perto do aeroporto, mas não se integra totalmente, ele sempre está ali 1 quilômetro, 2 quilômetros distante, acaba precisando de um people mover para fazer essa milha final. Se vocês enxergam isso realmente como uma escolha de projeto, escolhendo o melhor alinhamento para atender a demanda da cidade, que é o maior do aeroporto,
ou se tem uma questão realmente institucional envolvida, da dificuldade de você ter uma relação, de repente, com uma concessão federal, uma concessão estadual, para ter essa integração, que nem você tem, por exemplo, em Schiphol, na Holanda, que nem você tem em Heathrow, em Londres, quer dizer, você tem realmente estação dentro do terminal. Se durante a concepção do projeto, tanto em Salvador quanto da linha 13, se foi uma escolha ter estação nessa localização que ela está, ou se realmente a ideia inicial era ser mais integrada, mas por ocasião do projeto acabou sendo mais afastada. Posso responder primeiro? Primeiro era só para você, né? Então, assim, esse trem que nós estamos comprando para essa linha 13, ela é um trem da linha 13. O nosso grande usuário da linha 13 é o povo de Guarulhos e o cara que trabalha no aeroporto. No aeroporto tem mais de 30 mil pessoas que trabalham lá. Quem vai ser usuário dessa linha, é óbvio que nós teremos pessoas que vão viajar de avião, mas a quantidade de pessoas que tem é uma quantidade bem menor do que a quantidade de pessoas que vai usar a linha 13. Por isso que no começo eu disse que é uma linha que passa pelo aeroporto, e não é uma linha do aeroporto, né? O trem que nós estamos comprando é o da linha 13. Esse trem que vai sair da Luz e que vai até o aeroporto e volta, nós vamos usar, e tem intercambiabilidade, inclusive, com trens de outras linhas da CPTM. Ele é feito com uma tonelagem igual, bitola igual. Ele é um trem que intercambia com outras linhas. Por exemplo, nós vamos começar a operar não necessariamente com o trem que está sendo comprado para essa linha. É muito provável que a gente inicie a operação com trens, eu acho que é o 8.500, né? Que é um trem de outra linha, que é um trem que já está rodado, que é um trem mais fácil de estar trabalhando lá, num primeiro momento. E também por uma questão de prazo, de entregas e outras coisas. Então, nós não fizemos um trem especial. O que nós fizemos de diferente nesse trem foi colocar locais para colocar mala, né? E nós vamos fazer algum serviço em luz diferenciado. Que tipo de serviço? Chega lá, você poder fazer o check-in lá, poder etiquetar a mala lá, poder levar a mala até a estação aeroporto e entregar a mala na estação aeroporto. E a hora que você pegar o ônibus que distribui pelos terminais do aeroporto, você poder pegar o ônibus já sem a sua mala, que já foi para o avião, e poder ir para o terminal que você vai embarcar sem as malas, né? Esses tipos de facilidades estão sendo estudadas pela operação e com o pessoal do aeroporto para poder diferenciar o serviço de quem vai usar o aeroporto. A Luz é o ponto de conexão principal agora, né, para quem vem para o centro da cidade, mas quando essa linha estiver pronta, ela vai, quem vai para o aeroporto vai para qualquer linha, para qualquer estação, né? Então, é uma linha em construção. Então, tem que ser entendida assim. Não sei se eu respondi do trem. A história da CPTM com o posicionamento da estação lá, ela começa quando ainda era infraero e quando a gente discutia a colocação da estação aeroporto dentro do sítio aeroportuário. Chegamos a fazer um pré-projeto, chegamos a fazer funcional e discutir com eles a construção do aeroporto lá dentro do sítio aeroportuário. Com a privatização, isso não foi colocado como exigência no processo licitatório e a GRU optou por não utilizar aquela área para fazer a estação, né? E nós acabamos, então, fazendo a estação fora do sítio aeroportuário. Eu não acho que isso seja um inconveniente enorme, porque, de qualquer forma, você tem que fazer uma movimentação entre os terminais. Uma série de cidades do mundo usam People Mover, e o metrô de São Paulo tem que usar também. A GRU se comprometeu na oportunidade com o governo de fazer o People Mover, e ela está comprometida com isso. Só que não vai estar pronta em março do ano que vem. Em março do ano que vem, ela vai fazer um serviço de ônibus, ligando com a nossa estação e ligando com todos os terminais. Essa é a história. Agora, de qualquer forma, mesmo que tivéssemos num determinado terminal lá dentro, ou encostado num terminal, isso só facilitaria de fazer um People Move talvez um pouco menor. Hoje você tem dificuldade de locomoção lá dentro. Você sai do terminal 3, tiver que ir para o terminal 2, para o terminal 1, então, dispõe agora até o tempo lá, que você vai demorar andando lá, 20 minutos, não sei quanto tempo andando. Então, é isso, né? Copelo, quer comentar também no caso da Bahia?
No caso de Salvador, o serviço metropolitano vai até o município de Lauro de Freitas. Tem uma estação que a gente chama Estação Aeroporto, que ela fica a cerca de 800 metros do terminal. Nós fizemos uma análise grande de engenharia para poder chegar ao terminal com a estação de metrô, e ela significava um desvio muito grande, além de algumas dificuldades. Nada é impossível na engenharia, mas é uma zona de exudação, uma zona de lençol freático alto, tem as restrições do aeroporto, de cone, de altitude, e em Salvador, quem conhece o aeroporto sabe que tem 2 pistas que são quase que perpendiculares. Então, essa situação dificultava em muito o terminal dentro do terminal, a estação dentro do terminal. Então, vai ser feito um serviço de shuttle com ônibus diferenciado, né, um ônibus de porta larga, piso rebaixado, ar-condicionado. Ao lado da plataforma, você vai sair. Óbvio que a maior parte de trabalhadores, mas até quem vai viajar, vai saltar do trem, vai andar cerca de 30 metros, aproximadamente, e chega na plataforma do ônibus. E esse ônibus ele tem um viário que ele não entra disputando o viário da cidade, ou seja, ele não vai para engarrafamento, o que dá uma segurança no tempo e na escolha da pessoa ir de ônibus, e deixa lá no terminal. Na volta, a mesma coisa. É óbvio que na volta ele vai passar e vai subir a escada para catracar, porque quando ele chega, ele já pagou o metrô lá antes. Agora, de toda forma, o aeroporto de Salvador, que inclusive acabou de ser concessionado, a empresa nova está chegando lá, e a gente tem conversado com eles, existe desde o tempo da Infraero um plano diretor de segunda pista do aeroporto que elimina essa perpendicularidade entre as duas e faz uma segunda pista em paralelo. E esse próprio plano diretor do aeroporto, ele dá uma amplitude de entrada muito maior e daria essa possibilidade futura. Então, o que é que nós fizemos e colocamos isso, não no edital, o edital não previu isso, mas na discussão de projeto com a concessionária, nós fizemos essa discussão com esse plano diretor, e nós colocamos um ponto de uma futura ou possível estação quando esse plano diretor for implantado, né? Que a gente, nesse momento, não sabe quando. Além da questão de crise, da questão fiscal, etc., tem também questões ambientais para essa segunda pista, que tem essa, vamos dizer assim, insegurança de que seja implementado. Então, esse ponto é um ponto reto, cota zero, para possibilitar uma estação. E em frente a esse ponto também tem uma outra comunidade. Então, a gente passaria a ter essa possibilidade de ter uma estação para fazer um people move direto, entrando direto e exclusivamente para o aeroporto, numa situação melhor do que essa do ônibus. É isso que a gente tem planejado. Acho que temos tempo para mais 2 perguntas. Por favor. Olá, eu sou Alessandro da Mata, sou jornalista, prestador de serviços da revista Ferroviária. A minha pergunta é direcionada ao presidente da CPTM, a respeito da linha 13 Jade. Eu queria saber se houve alguma mudança com relação aos valores das tarifas para os 3 serviços que estão sendo propostos. Quais são as principais demandas e entraves, considerando aí que restam cerca de 6 meses para a conclusão e entrega da obra? E considerando também a possibilidade de uma nova linha chegar até Bom Sucesso, uma outra região bem populosa da cidade, o que exatamente nesse momento trava para que a CPTM possa dizer realmente vamos ter essa linha e vamos atender essa população? Bom, lembrar das 3 perguntas. A primeira questão da tarifa, né? Nós estamos estudando ainda a tarifa, não tem um valor ainda definido para o valor da tarifa do trem expresso. Os outros trens que vão circular, aqueles trens regulares, o valor da tarifa é o valor normal da CPTM de todas as linhas, né? O trem expresso, que vai sair de Luz,
sem parar e que vai até o aeroporto, esse vai ter uma tarifa diferenciada que ainda está sendo estudada. Então, eu não tenho o valor para te passar ainda. A outra pergunta foi a questão das dificuldades da obra, né? A obra nós estamos num ritmo bem acelerado de obra, é uma obra que está chegando no seu final, com muitas dificuldades, como toda obra. Estamos numa fase diria que a obra civil tem a dificuldade de engenharia, de fazer aquela ponte de travessia sobre as ferrovias. Nós temos lá um viaduto estaiado, que é o nosso caminho crítico da obra. Nós estamos muito atentos à conclusão do viaduto estaiado, que é o ponto que mais nos preocupa em cumprir esse prazo. E estamos num ritmo de fabricação intensa dos equipamentos chegando, equipamentos sendo testados em várias partes do mundo, de energia, de sinalização e todos os outros sistemas, para que a gente comece, já começamos algumas montagens, instalando esses equipamentos. As duas estações estão praticamente prontas. Então, assim, fase final mesmo, questão de talvez novembro, dezembro, essas estações vão estar prontas. Nós não vamos inaugurar antes, porque daí falta a parte de sistema e a instalação dos equipamentos. E a terceira pergunta é? Bom Sucesso. Bom Sucesso. A linha vai até Bom Sucesso. Bom Sucesso é uma região bem populosa já de São Paulo, né? E a intenção é que já na próxima fase, né? Próximo trecho de obra, esse trecho de obra já chega em Bom Sucesso, até porque a gente precisa do pátio, que fica um pouco antes. Então, ela tem que ir até o próximo trecho, necessariamente tem que ir a Bom Sucesso. E pretendemos também, junto com essa próxima fase de obra, fazer mais 3 estações ao sul, para já permitir a integração com a linha 11 da CPTM e com a linha 12 ali na região da Lapa, né? Nós estamos numa fase de contratar o projeto executivo. Nós temos o projeto funcional e estamos tentando contratar o projeto executivo para poder detalhar e, eventualmente, contratar. Já tem recurso para isso? Não, nós não temos equacionamento de recurso. O que nós temos nós recebemos estudos de parceria a respeito dessa linha, e a previsão de recursos para essa linha, para a linha, ainda nós não temos. Ok. Mais alguma? Vicente, se eu aproveitar e complementar a sua pergunta também, Milton, se você puder comentar, se você pudesse falar um pouco sobre, dentro dessa experiência do metrô de São Paulo, a implantação do CBTC, qual que é a expectativa de vocês de tempo de retorno desse investimento do ponto de vista financeiro também, não só os ganhos, obviamente, operacionais, mas se vocês já têm a mensuração de em quanto tempo esses ganhos fazem com que o investimento retorne. Ok. Tudo bem, Vicente? Primeiro, o nosso orçamento para a linha 2 está congelado no momento. Então, nós não temos expectativa neste ano, 2017, de iniciar as obras. Tá? Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta. No projeto da nova linha 2, o sistema de sinalização será CBTC. Só que o sistema CBTC ele tem uma série enorme de vantagens, mas ele tem uma desvantagem. Se eu comecei a utilizar CBTC numa parte da linha,
eu vou precisar usar o CBTC da mesma empresa, porque é questão de software, na outra parte da linha. Então, o metrô não tomou a decisão ainda de ou aditiva contrato, ou contrata diretamente por inexigibilidade o fornecedor, ou então substitui tudo. Tá? Então, essa decisão não foi tomada ainda, mas provavelmente nós trilharemos o caminho de contratar a empresa que já forneceu a primeira parte. Tá, ok? Não foi tomada a decisão. Não sei se eu respondi suas duas perguntas, Vicente. Vicente, depende do estágio de implantação. Se a gente começar agora uma linha nova e eu implantar o sistema CBTC, eu levo metade do tempo para implantar. Um pouco menos até da metade, dependendo do que a gente exige do fornecedor. Se eu começar numa linha em operação, eu vou levar esse prazo mesmo. Então, é muito difícil, diria impossível, fazer em menos do que 5, 6, 7 anos a implantação do sistema. Tá, ok? Então, numa linha futura, numa linha 19, por exemplo, do metrô, faremos sempre com CBTC, todas as futuras linhas do metrô terão como o marco a sinalização CBTC. Isso demorará 2, 3 anos mais ou menos. Tá, ok? Respondendo a sua pergunta, nós não colocamos isso no papel ainda. Mas o que está acontecendo? O sistema, além de melhorar a condição operacional, ele traz uma redução de custo fantástica. Nós ainda, ou pelo menos não projetamos a retirada do operador de trem da cabine. Isso não está no nosso projeto, pelo menos no momento. No momento que isso acontecer, o sistema CBTC permite fazer isso mais fácil. Tá? Então, esse é um ganho fantástico em custo. E o segundo ganho é a energia elétrica, que reduz comprovadamente de 10% a 13%, acima de 10%. A nossa conta de energia elétrica hoje, nas 5 linhas que nós operamos, a linha 15 é pequena, e a linha 5 hoje já tem 7 estações, 10 na verdade. Ela gira em torno de R$18 milhões mês, que é um absurdo, é altíssima. Nós já reduzimos, como a gente implantou o sistema CBTC em uma das linhas, e a linha menor em relação às duas maiores, a gente obteve 13%. No dia que nós implantarmos em todas as linhas, eu estou imaginando uma redução de R$2 milhões mês, por volta disso, no mínimo. Não, conta de energia elétrica. Então, aí a gente não fez a conta ainda, mas é só você imaginar. Além da redução da conta de energia elétrica, a gente tem uma redução interessante que é o número de falhas. O sistema CBTC ele tem menos equipamentos. Eu tenho menos equipamentos envolvidos. Tá? O sistema TC é um sistema que eu tenho muito equipamento de via, equipamento de trem, de controle e tudo mais. O CBTC é muito menos, é tudo para o rádio. O número de falhas é menor. Logo, o número de pessoas de manutenção, o número de horas que você precisa para fazer manutenção é menor também. Esse número a gente não mensurou ainda, mas a gente já sabe que é menor. Então, tem uma série de ganhos que, se a gente colocar no papel, a gente vai chegar num denominador comum aí, tá bom? Fora o ganho de qualidade. Gente, acho que é isso. Queria agradecer a participação de todos, acho que as perguntas enriqueceram o debate. E desejo a todos um ótimo dia de debates nos próximos 2 dias de evento e uma boa noite. Muito obrigado.